Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, na sede da Cisco, com Renier Souza, diretor de engenharia e CTO. Renier, muito obrigado, nós podemos conversar. Conversar com a Cisco é sempre um poço de aprendizagem. Temos muitas coisas bacanas para compartilhar aqui hoje, não é isso? Com certeza, Flávio, é um prazer estar aqui com você, falando de um assunto tão importante, tão em moda e tão polêmico e tão... Todas Tudo as isso coisas que junto. você puder imaginar. Com certeza. Bom, o tema da nossa conversa vai ser multi-cloud e o gatilho que vai puxá-la vai ser uma pesquisa que a Cisco, né, encomendou, enfim, participou. E eu queria que você comentasse primeiro o que é a pesquisa, o universo dela e qual era o objetivo, e tem conclusões que vão provocar a gente com muitos assuntos. Com certeza. Primeiro, o próprio título da pesquisa... ele já é um pouco complexo. Ele fala em segurança e multicloud para força de trabalho híbrido. Então, na prática, o que significa isso? A Cisco fez uma entrevista com 2.500 pessoas em 13 países, inclusive o Brasil, com o intuito de validar. Em certos momentos a gente precisa parar um pouquinho, falar menos e escutar um pouco para ver se tudo que nós estamos falando condiz com a visão dos nossos clientes. Esperamos que seja. Esperamos que seja, graças a Deus. E essa pesquisa, ela busca exatamente isso. Então, ela começa exatamente falando da questão de trabalho híbrido, ou seja, por que o trabalho híbrido? Porque são as pessoas. Você começa pelo usuário. Então, a primeira surpresa do nosso número é quanto por cento das pessoas já retornaram para o trabalho presencial. Então hoje 59% das pessoas aqui entrevistadas desse universo já retornaram ao trabalho full presencial. É bastante até, né? Bastante. E do ponto de vista do desafio de TI, quase 40% ela está ou híbrida ou 100% remoto. Essa do 100% remota é que durante o aprendizado que nós tivemos na pandemia, as empresas começaram a contratar muitas pessoas de outras cidades, né? Aí não tem como ser presencial, né? E quantas vezes você já não se deparou com pessoas que estavam até outro país? E você não percebe, a gente está aqui falando numa câmera, alguma coisa assim, em torno de 13% ficaram completamente. E, bom, que mais? Dito isso, o perfil de aplicações já vinha mudando e aonde você usa essas aplicações mudou. Então, primeiro começou-se com uma adoção de cloud muito forte, já vinha isso acontecendo, a pandemia, assim como várias outras coisas, isso foi acelerado também, mas hoje a adoção de multi-cloud ela é muito grande. Então, e o que driva isso? Ou seja, por que as empresas estão indo para o multi-cloud? 42% dos entrevistados colocam exatamente que eles estão buscando mais agilidade, mais ferramentas. Pelo fato de poder usufruir do multi-cloud. Exatamente, porque você pensa, o provedor de cloud A, o B e o C, cada um deles tem ferramentas fantásticas. Dependendo do negócio que você for utilizar. Um é mais distribuído, tem muitas coisas para IoT, outro tem ferramentas de marketing, outro tem ferramentas de banco de dados, enfim, o número de ferramentas em si... Pensem em todas as áreas de todos os negócios. E aí fica aquela coisa, eu gostaria de ter todas elas. E aí o que você chega na situação? Você precisa... As pessoas já não estão mais dentro da empresa. Elas estão dentro, fora e andando por aí. As aplicações estão em vários clouds. Onde é que entra a Cisco aí? Fazendo a conectividade segura disso. Então, uma coisa que a pesquisa fala muito disso... metade dos entrevistados vem com uma grande dificuldade a questão de observabilidade. Que é o quê? Quando você está usando o seu aplicativo predileto e você aperta e não acontece o que deveria acontecer. Não responde. Exato. E aí aquela pergunta, por onde você começa? Essas são as ferramentas de observabilidade. É a conectividade, é a aplicação, é a relação entre as aplicações. Porque já não existem mais aqueles aplicativos monolíticos onde estava tudo no mesmo lugar. Hoje, a grande maioria dos aplicativos que você usa, você sai utilizando o mapa de relacionamento das aplicações, ele é interessante. Você comentava há pouco comigo que qualquer
aplicativo, você usou um exemplo de companhia aérea, quando eu aciono esse aplicativo de companhia aérea, ele sai disparando consultas em pelo menos 15 lugares. Ou mais. Daí para mais, você tem a empresa de milhagem, você tem a empresa aérea propriamente dito, você tem a empresa de propagandas. Quando você abriu aquela página, cada um daqueles anúncios ele vem de um lugar diferente. E nuvens diferentes, provavelmente. Com certeza, nuvens diferentes. E o grande desafio que de mais da metade dos usuários coloca aqui é como conectar isso de forma segura. Como saber o que está acontecendo e como conectar isso de forma segura. Porque das conversas que eu tenho com as empresas, né, ou com empresas que têm aí uma proposta que guardam semelhanças, você ter diversas nuvens embaixo do mesmo teto é uma coisa. Agora, outra coisa é você ter todas elas e com alguma capacidade de manobrabilidade, de mobilidade e com segurança, né? Inclusive a cloud interna. Claro, a privada também. Ao mesmo tempo que 78% das empresas têm no seu radar e terão múltiplas clouds nos próximos 2 anos, 38% ainda mantém processamento interno. Sim. Então a ideia, o que leva a empresa para a cloud? Foi o número que eu comentei agora há pouco. O primeiro fato é a demanda que a área de TI tem da área de negócios por agilidade. Ou seja, ferramentas diversas e tempo. Então, o segundo item que leva as empresas a buscarem cloud é exatamente segurança. E ao contrário, que a gente sempre pensa custo. Gente, custo é o 6º item na linha de por que as empresas estão indo para multi-cloud. Ou seja, basicamente o que está drivando isso é a área de negócios demandando agilidade. Porque na hora que você tem muitas nuvens, se você se limitar a desenvolver aplicações que utilize apenas os recursos que são comuns a todas, isso limita, né? Limita, e isso, estamos conversando agora há pouco, são os diferenciais que cada uma tem. E você tem aquele famoso medo do lock-in, se eu utilizar essa ferramenta, eu vou ficar preso a essa determinada nuvem. Mas, gente, se você não utilizar, você vai deixar de ter uma ferramenta competitiva que pode te ajudar. Então, a grande maioria acaba utilizando sim, até porque quando você vê os recursos que existem, cada um dos provedores de cloud, se você olhar as centenas que eles lançam de features novas a cada semana e a cada dia, são incontáveis. Sim, as equipes internas de desenvolvimento desses provedores de nuvem, eles são muito ágeis para criar, no fundo eles querem criar diferenciais para trazer as empresas para eles, né? Exato, e por incrível que pareça, qual um dos desafios frente a isso tudo? Existem desafios tecnológicos e existem desafios de pessoas também. Então, se você olhar, 40% das empresas enxergam os silos como um dos principais desafios para essa adoção de multi-cloud. Por quê? Porque lembrem dos times, você tem o time de operação de redes, você tem o time de segurança, você tem o time de Cloud Ops, você tem o time de Net Ops e você tem os vários outros times, digamos assim, dentro da empresa. Fazer com que todos eles trabalhem juntos é um desafio cultural. Sempre foi, agora mais, porque os silos aumentaram, né? Aumentou o número. Aumentou o número, E como é que tem sido para as empresas essas áreas internas que hoje deve ter uma demanda meio heterogênea, porque com as coisas na nuvem, como é que tem funcionado isso? Você até mencionava que administrar essas pessoas é também desafiador. Sim, porque você acaba lidando também tanto com egos quanto com conhecimento. Então, e esse conhecimento, ele tem muita coisa nova. Sim. Então, se você olhar, por exemplo, as próprias ferramentas que nós utilizamos aqui, vamos pegar, por exemplo, uma das grandes focos aqui da empresa, que é segurança. Pense nas ferramentas de segurança que se utilizavam um ano atrás. Você tinha um administrador de firewall, um administrador de perímetro. Gente, isso mudou. Nem as aplicações, nem as pessoas estão dentro da empresa. Então, existe uma reestruturação, existe uma renovação completa de conhecimento, existem novas ferramentas e novos perfis de profissionais começam a acontecer também. Por exemplo, segurança.
Segurança ela está hoje a nível de linha de código. Sim. Então, aquele desenvolvedor que desenvolvia sem se preocupar com segurança, não, agora a segurança está na agenda dele também. Security by design. Exatamente. Então, a segurança está por todo lado. Inclusive, a gente estava falando agora há pouco sobre números. Hoje, mais de 50% do que a Cisco comercializa de segurança já não é mais físico, já não é mais lata. Já é em cima de tecnologias de cloud security. Pois é, são os appliances virtuais, né? Exatamente. Que vocês proporcionam, acredito eu, que para todos os provedores de nuvem, vocês têm instâncias virtuais dos dispositivos da Cisco. Sim, você acaba tendo algumas das ferramentas antigas, você leva para a nuvem, ou seja, você virtualiza um firewall, você virtualiza um roteador, você virtualiza várias outras ferramentas e novas tecnologias surgem. Sim. Então, por exemplo, você tem um firewall seu acompanhando você onde você estiver o tempo todo. Imagina que todo o seu tráfego você joga direto para a nuvem, então você pensa naquele firewall com aquelas features mais avançadas que você conhece, podendo ser utilizado direto por um usuário. Não, perfeito. Puxa vida. Porque de fato, você me contava que você está há 16 anos na Cisco e era uma outra empresa, era uma empresa praticamente de latas de switches e roteadores, né? Mudou completamente, hoje está super intrincado ou embrenhado com segurança, porque segurança permeia isso tudo, né? Tanto ainda mais multi-cloud, né? Então, assim, brevemente comenta um pouco como que a Cisco pode colaborar nesse ambiente corporativo para proporcionar essa dualidade de segurança e conectividade. Boa pergunta, vamos lá. A Cisco ela tem se transformado muito nesses últimos anos aí, isso não aconteceu de uma hora para outra. Então esse processo de transição para se tornar, para uma empresa que historicamente sempre foi uma empresa de hardware, então nós anunciamos aí de 5 a 7 anos atrás essa transição para software, que começou desde coisas do tipo, as soluções tradicionais que você comprava, você já comprava, por exemplo, por subscrição, e nós remodelamos completamente o portfólio. Então, a conectividade ela continua sendo, sim, um dos nossos grandes pilares, só que ela é a conectividade segura e com observabilidade. Então, quando você fala, por exemplo, em conectar diversas clouds de uma forma segura e prover as ferramentas de observabilidade tanto de infraestrutura quanto de relação de aplicações. É uma mudança e tanto. Se você olha o portfólio hoje e o que era alguns anos atrás e a velocidade como isso tem evoluído é magnífico. Não, e você citou uma palavra que eu adoro, porque observabilidade é uma coisa, monitoração é outra, elas até passam próximas, mas a observabilidade é a capacidade de você realmente conseguir estar atento a muitas coisas importantes para daí tomar decisões, né? E acrescentando um pouco aqui, não dá para hoje nenhuma conversa deixar de lado, a gente fala um pouquinho de AI, ou seja, de inteligência artificial. Por quê? Que é a previsibilidade. Isso é uma coisa importante. Então, quando a gente fala em observabilidade e operação, é o que está acontecendo. Mas hoje, o que o usuário busca eu quero que alguém me avise antes das coisas acontecerem. Então, tanto o aprendizado, as ferramentas de segurança são das grandes beneficiadas com a questão de inteligência artificial, mas as de previsibilidade também. Perfeito, puxa vida. Nossa, é um mundo, né? É um mundo. Realmente eu acho que foi muito importante a gente trazer essas informações, uma satisfação voltar aqui na sede da Cisco. Presencial. Né? Presencial, Não, eu tenho tentado privilegiar as gravações presenciais, porque tem muito a remoto funciona bem, mas a presencial tem esse bate-papo, tem o cafezinho que a gente vai tomar na saída, que fica tudo muito mais gostoso, né? Com certeza. Você vê pessoas, você tocar nas pessoas, gente, isso é priceless. Com certeza. Bom, eu espero que a gente possa voltar a conversar em algum tempo. A Cisco é uma fonte inesgotável de informação, de novidades, né? De dinamismo, né? Você falou que em 6 anos como a empresa mudou, né? Então, espero que a gente possa voltar o mais cedo possível a falar. Com certeza. Com certeza? Prazer sempre estar aqui. Então tá bom. Super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Renê Souza, diretor de engenharia e CTO da empresa. Super obrigado. Até a próxima conversa. Até lá.
Valeu.